Por que será que o feminismo e o empoderamento feminino destrói a economia de um país? Ou de vários países, ou do mundo inteiro? Todos nós sabemos que o Brasil é um país que não alcançará o desenvolvimento completo. Eu digo isso porque o país já perdeu várias ondas de crescimento e já adentrou no estágio de envelhecimento da população e logo entrará em declínio populacional. Então, já não há muito o que fazer quanto a esses fatores. Outros países feministas ainda conseguem se manter porque eles conseguiram alcançar o desenvolvimento econômico antes que o feminismo começasse a deteriorar suas economias. Eles ainda possuem tecnologias próprias e indústrias nativas. São países que ainda têm certas muletas para se apoiarem. O Brasil não possui nada disso. Por que então que o feminismo está atingindo a economia nesse exato momento aqui no Brasil? Por que ele é tão nocivo agora, nesse momento no Brasil? Por vários fatores. Primeiro, os gastos estatais, desde os municípios até o governo federal, só tendem a aumentar em benefício das mulheres. Dinheiro esse que poderia ser investido em infraestrutura, desburocratização, etc. E, consequentemente, os empregos aumentariam para todos. Segundo, no momento em que você privilegia determinado grupo apenas baseado em seu sexo, você joga qualquer resquício de esforço pessoal no ralo. Não é justo um homem estudar, se aperfeiçoar e perder uma vaga de emprego porque existe uma cota imposta ou porque os empresários estão lacrando e contratando só mulheres. Inevitavelmente, isso será um desestímulo para o aperfeiçoamento, o estudo e a dedicação a uma profissão por parte dos homens. Mas não é isso que eu quero que aconteça com vocês, logicamente. Eu sempre incentivo todos a estudarem e a se infiltrarem em qualquer cargo, seja privado ou público. Já que a vaga pública está aberta, por que não um homem assumi-la? De repente, um homem desperto assume. É melhor do que uma lacradora feminista. Agora, em se tratando do brasileiro médio, o que vai acontecer é um desestímulo mesmo. 3. A transferência de renda, principalmente através de pensões alimentícias pagas pelos homens, os empobrecem e os desestimulam ainda mais. Porque o homem paga para não ter acesso a seu filho, ou vira visitinha de 2 horas por semana. Nessa questão tem um lado positivo, que será a percepção que os homens terão de que casar e ter filhos hoje em dia é quase que uma ruína econômica. E vão começar a evitar filhos. Assim espero. 4. Toda área que é invadida por mulheres tende a decair em sua excelência, pois elas são repetidoras e não criadoras. Quando elas invadem uma determinada área que era exclusivamente masculina, essa área começa a decair, porque certos requisitos vão ter que ser revistos para baixo para poder acomodá-las, visto que elas não conseguem ter o mesmo desempenho do que os homens, pois sua constituição física não permite, principalmente em áreas em que o desempenho físico é um dos requisitos principais. Quanto a áreas de criação, elas conseguem repetir
as coisas de maneira espetacular, mas não criam. Por exemplo, tem uma moça no YouTube que toca guitarra de forma absurda, com uma facilidade inacreditável. Só que ela só repete na guitarra músicas que já foram criadas, ou seja, ela não inova. É igual um papagaio que aprende a repetir o que nós falamos. Por isso que os filmes de Hollywood, por exemplo, e seriados, quase não dá para assistir mais, porque foram invadidos por lacração feminista. 5. Sempre que as mulheres entram em uma área, elas têm a tendência inata de querer dominar, monopolizar essa área a favor delas. E como elas são unidas quando seus privilégios estão em jogo, isso acaba por instalar o caos e a insatisfação entre os homens e entre elas mesmas. Porque no momento em que elas se sentem donas da situação, aí elas começam a brigar entre si. E as brigas entre elas são muito mais espalhafatosas, mesmo porque elas sabem que dificilmente os homens manginas vão puni-las. Os homens punem homens, não punem mulheres. Então os chiliques aumentam, as acusações aumentam, as queixas aumentam e acaba acontecendo que os chefes, para evitarem maiores problemas, as colocam em posições confortáveis em que pelo menos elas não possam interferir tanto no andamento do serviço. 6. O feminismo é um movimento de poder, um movimento político. O empoderamento feminino não tem em vista um desenvolvimento econômico. Ele não tem vistas ao futuro. Ele tem em vista a utópica implantação de uma sociedade regida por valores femininos. Mulheres comuns que serão prejudicadas entram na conta dos danos colaterais. Bom, pessoal, é isso que me veio à mente nesse momento. Provavelmente devo ter esquecido de alguma coisa. Se vocês têm algo a acrescentar que venha a engrandecer o debate, coloquem nos comentários. É sempre bom os comentários, porque acontece muito de alguém perceber alguma situação que passou batida. Então era isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.